bom, gostoso, né? Mas a gente viu que nessa noite, na entrada da noite em Blumenau, foi um tempo muito feio, fez estragos ali na nossa igreja sede, né? E nós precisamos orar, Deus dar graça à nossa liderança, pois não ficar triste. A enchente bateu dentro da igreja, dos lados, atrapalhou muito, né? Isso é a natureza, né? Mas nós podemos orar e pedir a Deus, né, que Deus continue sempre guardando. Material a gente sempre conquista, né? Nós temos que prezar pelas vidas. Eu queria pedir para você abrir aí a sua Bíblia nessa noite, Evangelho de Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, palavra muito abençoada. E o Ezequias estava aqui falando que orou tempo, né, pela obra de Deus na vida da esposa dele. Deus não é surdo, sempre Ele vai nos responder, né? Deus é bom, Deus Ele ouve as nossas orações. Se você está orando por alguma coisa, creia, né, que o Senhor é fiel, né? Sempre brinco, né, que às vezes a gente tem que orar de olhos abertos, principalmente os jovens, né? Estão querendo arrumar uma namorada, né? Estão de olhos em alguém, então ore de olhos abertos. Amém? Para Deus mostrar a bênção. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 18, e a partir do versículo 1. Aqui. Desliga ali para mim, Cris, faz favor. Amém? Você já achou? Todos acharam? Amém? Olha o que diz a palavra de Deus, né? Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Feche seus olhos e vamos orar, né? Peço que vocês me ajudem a orar e vamos orar pela nossa liderança ali em Blumenau. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite, Deus. Tu és o nosso Deus, como cantamos aqui. Tu és o nosso Deus de promessas. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E nós erguemos a nossa voz de oração, clamando a Ti, Deus, pedindo a Tua graça, pedindo o Teu socorro, porque Tu és o nosso socorro, és o nosso Deus forte e todo-poderoso. Por isso pedimos graça sobre os nossos pastores, sobre a igreja, Senhor, que tudo venha a ser restabelecido na melhor forma e que a alegria da graça do Senhor permaneça sobre a vida de cada um. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? E eu estava meditando sobre
a importância da oração, e a minha esposa costuma sempre falar que a oração é a chave da casa, né? Que é a chave para nós entrar. E às vezes, né, como que você vai entrar dentro de casa se você não tem a chave? Né? Uma boa pergunta. Como que nós vamos entrar? Né? Salvo o Duque, deixa uma janela aberta e pula. Deixa uma chave dentro de casa. Mas a oração, queridos, e aqui o Senhor Jesus, Ele faz uma comparação, né, para nós, para os nossos dias, porque se nós olhar para esse texto que Ele nos mostra, vinha dando grandes ensinamentos, o Senhor Jesus fazendo milagres, falando a respeito da vinda do seu reino, mas aqui Ele para e dá um ensino a respeito da oração. E eu creio, queridos, que nós, os homens, né, frequentemente, nós perdemos grandes bênçãos por causa da nossa falta de frequência na oração, por causa da nossa determinação em permanecer na oração. Muitas coisas nós não acessamos, porque às vezes desistimos antes que ela seja dado. Vamos olhar o caso dessa viúva. A Bíblia relata que nessa cidade ela vinha com frequência diante do juiz, pedir para ele: julgue a minha causa, por favor, julgue a minha causa, por favor, né? E ele nem dava assunto. Deus faz essa comparação, mas uma coisa que ele diz depois me chamou a atenção. Ele diz que era para ouvir bem o que dizia aquele juiz, no versículo 6, né, que era um iníquo, né. Ele diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Muitas coisas, queridos, e eu poderia aqui relatar muitos fatos que Deus já fez para mim, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida de alguns de vocês que estão aqui, que são respostas de oração. Eu poderia fazer muitos relatos da oração, mas uma coisa me chamou a atenção, né, a importância da nossa falta de frequência, de nós desistir muito rápido, né, porque nós somos hoje muito imediatistas, queremos que tudo aconteça imediatamente. E se nós for olhar na Bíblia, quando o Senhor Jesus aqui fala sobre esse dever de nós orar sempre e nunca esmorecer, porque é fácil da gente esmorecer, é fácil da gente parar a caminhada da oração. E se a gente for olhar na vida de homens do passado mesmo, pega o exemplo de Abraão, o patriarca, o nosso pai da fé. A Bíblia diz que ele foi há quase 100 anos perseverando, né? Quase 100 anos ele foi perseverando para que ele obtivesse a bênção, né? Foi tentado na estrada, foi tentado a desistir, foi tentado a mudar o curso do que Deus tinha preparado para ele, mas a Bíblia relata que ele se tornou o pai da fé pela forma que ele se manteve. Depois nós vimos o exemplo de Jacó, que já quase com 100 anos também, ele conseguiu mudar o curso da sua família, da sua vida, e o nosso curso hoje, orando para se tornar a nação de Israel. Homens que não tiveram medo, homens que passaram em perigos, como a gente vê o caso de Jacó, quando se encontrou na volta vindo, e que ele se pegou naquele val ali, guerreando, desesperadamente, mas ele não desistiu. Ele sabia que ele só tinha uma saída, era Deus.
Nós vimos tantos exemplos na Bíblia, de pessoas assim. Quem está lendo a Bíblia na lição, viu essa semana o exemplo de Ana, esposa de Eucana. Quanto ela guerreou para alcançar a promessa de Deus. Foi chincalhada pelo sacerdote, passou vergonha da sua concorrente, mas ela não esmoreceu. Então, queridos, há um processo para nós ser abençoado. E eu fico pensando, Davi, 40 anos esperando, já consagrado rei. 40 anos ele ficou orando e clamando. Se nós for ver os salmos, as orações, né, e os cânticos de adoração dele, enquanto tudo se dizia o contrário, ele estava ali, firme, olhando para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Será que nós não temos deixado de acessar algumas bênçãos tão grandes na nossa vida? Por não ter essa frequência, essa continuidade, esse relacionamento, né, essa intimidade com o Senhor. E me chama muita atenção que, da mesma forma hoje, né, a gente olhando, né, as bênçãos de Deus, quando ali em Hebreus 10, 32, podia abrir aí para mim, fazendo favor, quando Deus, né, ali, o escritor, os Hebreus, inspirado, ele relata algo muito poderoso, né, mais importante é o 35 e o 36, mas eu vou ler, desde o 32, que diz assim: lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grandes lutas e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculos, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não pereçam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa de Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Olha que texto lindo, porque se nós fosse ver essa necessidade de perseverar, ela vem sendo explícita na Bíblia toda para nós. Mas a dificuldade às vezes é de nós entender isso, e muitas vezes nós criamos tantos alvos, né? Eu mesmo sou um criador de alvos, né? Eu tenho meus discípulos que me ajudam, né? E a gente cria tantos alvos para alcançar. Mas uma coisa tem me chamado a atenção, e eu vi esses dias uma mensagem que me chamou muita atenção, da mudança dos nossos hábitos, né? Que nós queremos alcançar os nossos alvos, mas às vezes não mudamos os nossos hábitos. Os nossos hábitos permanecem os mesmos, caímos nos mesmos erros, cometemos os mesmos pecados às vezes, e voltamos na presença de Deus para pedir perdão novamente por coisas que a gente já vem fazendo sempre. Mas uma das coisas que eu quero aqui ressaltar, quando nós criar alvos, e é importante que nós os tenha,
nós temos que buscar uma determinação em nós criar hábitos de permanecer fazendo esses alvos. Por exemplo, o hábito de orar, de ler a Bíblia, o hábito de fazer exercício físico. Eu passei por uma fase tão difícil agora da questão do exercício físico. Eu venho muitos anos que eu faço, mas uns meses para cá, vamos dizer um ano para cá, eu decaí nos meus hábitos de exercício físico. Contrapartida, eu adquiri coisas que eu não queria, né? O tanque aumentou, né? A saúde começou a ficar difícil. Fui correr um dia, achei que eu ia morrer na estrada, me deu uma acelerada. Pensei, meu Deus, cara, será que eu não vou mais conseguir voltar a fazer meu exercício físico que eu estou há 20 anos fazendo? E eu comecei a voltar, sabe, queridos? Digo, não, eu vou buscar esse hábito. Mas só que também não adianta só correr. Aí, a minha auxiliadora falou, não adianta só tu correr. Tu tem que diminuir a comida. Tu come excessos, né? Então eu comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou pegar esse hábito de comer menos? Né? De comer o docinho depois do almoço, né, irmãos? Um chocolatinho, umas balinhas, né? Mas é um hábito, a gente tem que mudar os nossos hábitos. Porque senão nós não vamos atingir os nossos alvos. E a questão da oração, queridos, ela é um hábito. A questão da leitura da palavra, ela é um hábito. Nós precisamos nos habituar a ler livros. Uma coisa que eu tenho observado e converso com alguns amigos, alguns irmãos, discípulos, é o hábito da leitura, não só bíblica, mas o hábito de ler livros. O hábito de nós ler algumas leituras paralelas junto com a Bíblia, para nós nos edificar ainda mais com aquilo que a Bíblia diz, junto com alguns assuntos que escritores renomados escrevem. Como nós temos ali hoje, fim de semana, que nós vamos ter o pastor André aqui, trazendo uma fala sobre o livro dele, né? Liderando para a glória de Deus. Coisas maravilhosas tá nesse livro. Mas eu comecei a analisar quantos livros eu estou lendo. Como é que está a minha leitura? E eu comecei a ver, será que eu vou conseguir ler os livros que eu quero esse ano? Porque dei uma mexida na minha biblioteca e tem muitos livros que eu não li ainda. Tem uns que eu já li, mas eu gostaria de reler. E também a minha esposa está colocando hábitos bons em mim. De comer menos, né? De reeducação alimentar. Mas também estou ajudando ela em alguns hábitos de leitura, né? Hoje eu vejo ela lendo muitos livros que ela não lia. E eu vejo ela apaixonada. Ai, terminei esse, vem lá, tu, né? Ai, vou pegar esse aqui. Daqui a pouco ela vem lá, já li esse livro. Puxa, eu estou tão contente, sabe? Está me edificando junto, nós estamos sendo edificados na leitura. Eu vejo meus discípulos que leem, né? Alguns acessam a minha biblioteca lá em casa, que são de casa, tá aí um deles, não vou falar o nome, mas eu gosto que vejo ele dedicado em lendo muitos livros, né? Vejo a maioria dos meus discípulos lendo. Eu quero te estimular a você criar hábitos que vão edificar a sua vida, hábitos que vão mudar a nossa história. Porque uma coisa, queridos, se nós só criar metas, mas nós não mudar os nossos hábitos, nós nunca vamos atingir os objetivos que nós temos. E isso é muito sério. Vamos aqui pegar aqui nos nossos discípulos, né? Vamos buscar um alvo de aumentar. Tem discípulos que discipulam às vezes que nem está discipulando ainda. Eu quero um discípulo. Mas não toma uma decisão, não muda alguns hábitos, porque há um preço, queridos. E o Senhor Jesus, ele deixou muito claro
para quem quer acompanhar Ele no seu reino. Ele diz que quem quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: ó irmãos, portanto eu rogo a vocês que apresentem o vosso corpo vivo, santo e agradável a Deus. E no versículo 2 ele diz: para que vocês experimentem qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Às vezes, queridos, precisa nós transformar nossa mente. E transformar nossa mente é mudar alguns hábitos. Às vezes nós temos um hábito muito crítico. Às vezes nós temos um hábito de falar coisas que não precisa. Tenho pedido para Deus também que Ele me ajude a tirar aquelas arrestas que ainda estão em mim ainda. Muitos de nós precisamos às vezes se despir totalmente do nosso velho homem, né, para que o novo, né, ele venha se sobressair na nossa vida, para nós ser bons evangelistas, amados. Nós temos que viver essa vida de oração. Para nós ser bons discipuladores, nós temos que viver essa vida de oração. Para nós ser bons líderes de GC, nós temos que ser homens e mulheres de oração. A oração é a chave, queridos. A oração vai levar nós nos lugares que nós não imaginamos. A oração leva nós nos lugares ocultos que nós jamais acessaríamos. Por isso que ela é difícil. Por isso que é difícil nós ter essa frequência. Mas aqui nós temos um exemplo que deu certo e que o Senhor Jesus disse, apontou essa senhora, uma mulher dedicada, uma mulher que não se importou com aquele juiz, com a altura que ele estava. Hoje, queridos, nós podemos acessar os lugares no nosso país, aonde está dando problemas, aonde precisa mudança. Nós temos um Deus, e nós temos a chave para chegar a esse Deus. Mas nós precisamos melhorar o nosso TSD, o nosso tempo a sós com Deus. Eu esse ano, é uma das coisas que eu tenho comentado muito com o meu discipulador e com a minha esposa. Eu quero melhorar o meu TSD. Se eu melhorar o meu TSD, se eu melhorar o meu tempo de leitura, se eu melhorar a minha dinâmica diária, eu vou começar a fazer diferenças em algumas áreas que eu ainda não fiz. Isso são hábitos que eu preciso mudar. Talvez você está aqui e está pensando, puxa, eu podia mudar alguns hábitos. Das coisas mais importantes, né, que todos querem, inclusive eu, né, é ter uma vida organizada para perder peso. Eu nunca me esqueço quando eu comecei a perder peso na minha vida. A minha esposa pode relatar melhor, né? Eu comecei caminhando porque eu não podia correr. Eu não tinha condições, de tão gordo que eu era. E eu caminhei uns 2 meses. E depois eu comecei a dar passos mais largos, tipo um trotezinho. Mas em 3 meses eu comecei a ver resultados. Não eram grandes ainda. Eles demoraram mais de 1 ano para dar resultado. E às vezes a gente é muito imediatista. Vou fazer uma dieta porque agora está faltando 2 meses para o verão, eu quero perder uns quilinhos, eu vou na praia, eu não quero estar tão tanque, né? Mas 2 meses não adianta, queridos. Não vai mudar. Um dos nossos maiores problemas é o imediatismo. Mas se você começar hoje, querendo, vamos dizer, perder peso, e começar a caminhar 15 minutos,
amanhã caminhar 25 e ir aumentando gradativamente. Assim é a nossa vida espiritual. Ah, eu não consigo ler muito, pastor. Eu posso ler só um capítulo da Bíblia. Comece lendo um pouco hoje, amanhã aumente um pouquinho. Quando vê, você vai vencer a ler a Bíblia num ano. E esses resultados, eles não vão aparecer só num ano. Se nós olhamos aqui a história de homens que ficaram praticamente 100 anos falando com Deus, andando com Deus, prosperando na fé, mas eles não esmoreceram. E além de nós lemos Hebreus 10, 39, a partir do 40 começa, a partir do capítulo 11 começa a explanação dos heróis da fé. Como eles viveram. Homens que passaram pelo fio da espada. Mas nós não queremos. Nós não queremos pagar o preço hoje, queridos, para ter uma vida de oração. Aí, quando nós vamos fazer um evangelismo, dá pouco resultado. Aí, às vezes, o nosso discipulado não vai. A nossa vida espiritual não alavanca. Porque nós queremos as coisas imediatistas. Nós não queremos viver uma vida. Em 10 anos que nós estamos aqui, Luiz Alves, nós vimos tantas coisas. Mas hoje a gente colheu uma coisa de quando a Marli começou a se tratar um pouco antes, né, Marli? Pouco antes. Mas ela cortou o cabelo da Marli quando começou a cair tudo, ela que deixou a Marli com o cabelo bem curtinho. E hoje nós acessamos a casa deles. E eles aceitaram Jesus. Deus libertou tremendamente aquela mulher. Mas nós estávamos assim, de 2012 mais ou menos, orando por essa família. Hoje que nós fomos acessar eles. Coisa que parece impossível, gente. Na verdade era impossível, né, Marli? Era impossível. Era impossível, parece, a gente olhar. Agora eu me apego na palavra de Deus. Contudo, para os homens é impossível, porém não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia! Então, queridos, eu queria nessa noite te desafiar você. Eu queria te desafiar a você buscar, a criar novos hábitos. Hábitos que vão mudar a sua vida. Hábitos que vão edificar você e Deus. Em Deus. O espiritual vai começar a te trazer uma edificação dentro de ti. Eu atendi um discípulo dos meus hoje à tarde, ele falou: meu Deus, pastor, eu estou passando por um momento difícil demais da minha vida. Mas eu estou tendo umas experiências, ele diz. E começou a vir em mim um temor de Deus. E nós começamos a nos alegrar, porque quando começa a vir algo de Deus dentro de nós, começa a despertar nós para fazer algo novo. E viver algo novo, como nós cantamos aqui. Mas precisa, queridos, de uma dedicação. Precisa de uma transformação e uma renovação da nossa mente. Não adianta, queridos, nós querer viver uma vida toda, né, com alvos, mas não mudar os nossos hábitos. Não adianta, queridos. Como é que nós vamos querer coisas novas se nós não fizemos elas, nós continuamos fazendo as mesmas coisas, caindo nos mesmos erros, tendo os mesmos tropeços? E eu me alegro, sabe, de estar falando isso aqui hoje, sabe, queridos? Sabe por quê? Porque muitas vezes, e não tenho vergonha de dizer isso, eu tive que orar a mesma oração. Ah, Deus, eu não queria ter feito isso. Mas eu botei isso como um alvo, e eu quero me habituar a não fazer mais essas coisas. Coisas que não edificam a Deus. Eu quero me habituar. Então não tenho vergonha de aqui me expor a vocês e dizer que todos nós precisamos mudar alguns hábitos.
Se você não precisa, amém, querido. Mas te esforça para você não cair. Te esforça para você daqui a um pouco não dar um erro. Então eu vejo assim a importância de nós, queridos, ter essa frequência. Porque é essa frequência que vai fazer nós permanecer, que vai fazer nós perseverar, como essa mulher aqui, né? Que o Senhor Jesus disse no versículo 8: digo a vocês, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? É uma pergunta intrigante. Se o Senhor Jesus está fazendo esta pergunta, uma pergunta bem forte, é porque muitos poderão ter esmorecido. Isso deve chamar nossa atenção para nós nos esforçar, para nós fortalecer a nossa fé. E isso, queridos, exercitando, né, leitura da Bíblia, né, dar passos firmes, nós cuidar para não cometer os mesmos erros, nós cuidar para ter a nossa oração segundo a palavra de Deus, orar com a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ter o nosso TSD com a Bíblia, com momento de adoração, de louvor, de palavra. Eu digo, queridos, que isso traz algo tão poderoso dentro da nossa casa espiritual, mas também traz dentro do nosso lar. Você que é casado, casada, né? Vocês que fazem isso junto, né? Respondam para vocês mesmos. Não é gostoso isso? Tu tá bem ali, tu e a tua esposa orando, ou tu e o teu marido ali orando e vendo o mover de Deus, vendo o sobrenatural começando a acontecer na tua casa, nos teus filhos, nos teus projetos, os teus alvos sendo, né, começando a dar resultado. Mas isso tudo precisa nós passar por uma mudança dos nossos hábitos. Nós começar a praticar hábitos novos que vão glorificar a Deus. Amém, queridos? Eu queria deixar isso. Eu sei que talvez você já está fazendo. Você já está com novos hábitos. Você já está passando esses obstáculos todos que eu falei aqui. Você não tem mais uma descontinuidade. Então continue, se esforce, né? Clame a Deus para que a tua fé cada vez fique mais fortalecida, para que você esteja cada dia mais na graça, mais no óleo, mais próximo, mais íntimo do Senhor. Você vai ver o Senhor agindo de uma forma muito poderosa em coisas tão simples que você às vezes nem imaginaria. Você vai ver Deus trabalhando, você vai ver Deus atuando nessas situações que você às vezes pensa que são tão difíceis. Não são para o Senhor, não são para Deus. Deus, tudo é possível. Talvez você pense, mas o meu GC não está indo bem, eu não estou conseguindo fluir com meus discípulos. Talvez está na hora de você fazer um exame, ver se você não tem que mudar alguns hábitos na sua vida, criar novos horizontes para você chegar aonde você almeja. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nosso horário esgotou. Tinha mais coisas para falar, mas uma coisa eu quero deixar bem claro para você. Nós, queridos, nós temos o livre acesso a Deus. Nós temos um canal aberto para nos relacionar com o Senhor. Depende somente de nós. Está unicamente, queridos, pego em mim e em ti, a nossa vida espiritual. Só que eu não posso fazer
algo que você tem que fazer. Nem você pode fazer algumas coisas que eu preciso fazer. A necessidade de vir um despertamento em nós para a oração, para nós ter um TSD mais forte, mais robusto, para nós ter uma caminhada mais forte em Deus. Nós temos que ter uma vida com muito tempo de leitura, com muito tempo de oração, né? Com muito tempo de adoração, de louvor a Deus. E aí você vai entrar num lugar totalmente diferenciado. As irmãs que leram e ouviram o livro O Intercessor Feliz, pode estar lembrando de algumas coisas aí que ouviram, né, naqueles áudios. Tão importante, né, de como nós acessar o mundo espiritual. Amém, queridos? Né? Te desafio a você, né, começar a criar novos hábitos para que você possa alcançar novas famílias, né, que você possa alcançar novos multiplicações no teu GC, que através da tua vida você possa chegar em outras pessoas e que essas pessoas vão também formar uma grande rede de alcance onde nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Nós precisamos ganhar as pessoas para Jesus. Nós temos aqui só com um propósito: servir a Cristo, buscar o reino em primeiro lugar. As demais coisas Deus vai dar para nós, queridos, quando nós aplicar a palavra como ela é. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite. Obrigado por essa palavra, Senhor Jesus, que tu nos dá sobre o dever de orar sempre, Senhor, e nunca esmorecer. Ajuda, Senhor. Dê-nos essa graça, Pai, para que nós venha perseverar na oração, Pai. Perseverar na tua palavra, perseverar na comunhão com o teu Espírito Santo, Senhor. Que nós possa ter essa intimidade a cada dia mais ainda contigo, Senhor, onde nós, Pai, vamos acessar lugares que ainda, Senhor, nós não alcançamos, mas que o Senhor promete na tua palavra, que se nós clamar ao Senhor, nós viremos as coisas grandes, as coisas ocultas, aquelas que ainda nós não vimos, o Senhor vai nos revelar. Por isso, Espírito Santo, nos dê da tua graça, nos dê do teu poder sobre nós, sobre as nossas vidas, para que nós venha, Senhor, romper essas barreiras, que nós venha romper essas áreas das nossas vidas, que ainda, Senhor, não estão tratadas na tua graça, no teu óleo, que elas venham ser, Pai, ungidas, Pai, para que nós venha alcançar o propósito do Senhor, Pai. Que nós venha, Senhor, através das nossas vidas, glorificar o nome do Senhor, Pai. Através do evangelismo, através do ensino da palavra, através do cuidado, Senhor, nós venha glorificar o teu nome, Senhor. Por isso abençoa aqui, Senhor, cada um dos teus filhos, nossos líderes de GCs, nossos anfitriões, nossos discípulos, discipuladores. Cobre-os cada um com a tua graça, Senhor. Cobre cada um com o teu poder, Espírito Santo. Dá autoridade na vida de cada um dos teus filhos. Dá unção sobrenatural. Dá ousadia, Pai, para que nós não venha parar nos obstáculos. Dá ousadia para que nós não venha desanimar, mas para que nós venha ser perseverantes, Senhor. Que a tua igreja possa romper as barreiras da incredulidade, Pai, e glorificar o teu nome, Pai. Nós oramos e te agradecemos, em o nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe.